Uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos e, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida. E quero também agradecer, nesta noite, a participação do nosso pároco, Padre Gilcimar Tavares Vieira. Seja muito bem-vindo, literalmente, para a cozinha da minha casa. Carlinhos, boa noite. Boa noite. Bem, Padre Gilcimar, além de pároco, aqui em Antônio Carlos, na igreja de Santana e São Joaquim, ele também é graduado em Teologia e bacharel em Filosofia. Padre, primeiro eu quero dizer ao senhor que é uma honra recebê-lo aqui. Queremos agradecer o senhor ter aceito o nosso convite para vir bater uma prosa com a gente, né, Carlinhos? E eu queria, padre, como todos nós temos sempre uma curiosidade, eu queria que o senhor contasse para nós como que surgiu essa sua vocação, né? O senhor escolheu ou o senhor foi escolhido? Primeiramente, boa noite, Cristina. Boa noite, Carlos. Boa noite, Padre. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, nesta hora da prosa, né? Próprio do mineiro. Então, agradeço também o convite para estar aqui essa noite, para esse dedinho de prosa, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui para conversarmos um pouquinho. E falar da minha vocação, assim, é fácil e é difícil ao mesmo tempo, porque é fácil porque a gente vai sempre sendo conduzido pelo Espírito, por Deus, e é difícil porque é um caminho longo, né? Acho que desde quando a gente nasce, a gente já começa essa experiência. Primeiramente, eu acredito que a vocação, ela nasce do amor de Deus, né? O amor de Deus, que é eterno por nós, por isso Ele nos ama, Ele nos chama à vida e depois Ele vai nos conduzindo para uma vocação específica. Então, acredito que a resposta a essa vocação do latim é vocare, chamado, a resposta do chamado, todo aquele que escuta o chamado deve responder, né? A gente não pode nunca ficar indiferente àquele que nos chama. E acredito que a resposta ela nasce da experiência do amor. Ou seja, Deus nos ama, eu faço a experiência do amor e respondo. Então, a princípio, essa pergunta é interessante. Olha, fui chamado, fui escolhido ou eu escolhi? Acredito que a vontade nossa com a vontade de Deus, ela se esbarra muitas vezes. Primeiramente, olha, o chamado ele vem, eu experimento, me sinto chamado, respondo e depois vou discernir se realmente aquele é o chamado de Deus ou se é a minha própria vontade. Se é a vontade de Deus, por mais difícil que seja a caminhada de resposta a esse chamado, Deus nos sustenta. Se ao longo da caminhada a gente vai percebendo que a vontade é somente nossa e Deus nos pede algo diferente, aí Ele também vai nos conduzir. E então, acho que até hoje, né, nesse caminho da vocação, você nunca pode dizer com certeza qual é a vontade de Deus para nós. Acredito que a vontade de Deus para nós só vamos ter plenamente esse conhecimento quando diante dele nós estivermos um dia e ele falar assim, olha meu filho, qual era a minha vontade, quão perto você ficou, quão longe, né, você caminhou. Mas acredito que vocação é descoberta e a todos os dias você vai descobrindo e fortalecendo e sentindo cada vez mais confirmado por Deus. Assim, a minha vocação ao sacerdócio, acredito assim, trazendo para uma compreensão mais geral, podemos dizer que ela nasceu um pouco mais tardia, em relação a muitos que se despertam bem cedo, né, com 12, 13, até na sua infância mesmo, já se sentem chamados para o sacerdócio. A minha já é um pouco mais tardia nesse aspecto. Com 25 anos que eu comecei esse processo de discernimento de modo mais direto, né? Trabalhei desde criança, né? Lá em casa, uma família de 11 filhos, né? Sou o nono desses 11. E
com 25 anos que eu comecei a me questionar mesmo, 24, 25, qual era realmente o desejo de Deus para a minha vida. Né? Já trabalhava, né, na igreja, catequese, né, pastoral da juventude. Chegou a ser coroinha, padre? Não, nunca fui coroinha, uma experiência que nunca tive. Sim. Né? Lá, quando a gente é criança, a gente ia à missa aos domingos, né? Papai e a mamãe, eu gosto de falar essa expressão, papai e mamãe. Meu pai já há 26 anos falecido, mas de modo que ele levava 6 e a minha mãe levava 5. E aí ele dava conta dos 5 que ficavam com a minha mãe no banco da frente e os 6 que ficavam com ele no banco de trás. E todos os domingos, né, a missa. Mas era da igreja para casa, da igreja para casa. Então nunca tive essa proximidade como hoje muitas crianças têm em ajudar como coroinha. E com 25 anos, né, nesses trabalhos pastorais, que eu fui me questionando, será o que Deus quer? Será que Ele quer mais? E este mais, que eu sempre buscava responder, né, porque era aquela inquietação dele, Deus quer mais de mim, eu posso oferecer mais. E este desejoso de oferecer o mais me conduziu, né, aos encontros vocacionais. Em 2010 fiz os encontros vocacionais, em 2011 fiz a semana vocacional e neste mesmo ano ingressei, né, no propedêutico, né, a primeira etapa da formação, que foi em Barbacena. Né, então em 2011 comecei. E então em relação à vocação, né, não em relação aos que se despertam mais cedo, posso dizer que um pouco mais tardio. Agora, em relação a Deus, no tempo certo. Né? Ninguém vai mais tarde, ninguém vai mais cedo. Cada um vai e responde no tempo certo. O tempo ele é muito interessante, né? Não é só o tempo cronológico, né, do grego, né? É o tempo cairológico também, né? O tempo de Deus, o tempo que se completou, o tempo realmente que Deus espera de cada um para dar uma resposta mais amadurecida. E aí estou nessa caminhada, né? Terminei meus estudos em 2018. Né? E fui ordenado. Como dizem por aí, o senhor é um padre novo. Sou padre novo. Né? Um padre novo. Um padre novo com um ano de padre, né? Tem um ano de padre. Completei dia 12 de setembro deste ano, né? Completei um ano de padre. Então, logo que o senhor se ordenou, o senhor veio para Antônio Carlos? Sim, logo que fui ordenado em 12 de setembro, quando foi 12 de outubro, um mês depois, eu recebi uma visita do vigário-geral da Arquidiocese, né, o senhor Danival, pároco da paróquia Nossa Senhora da Piedade, no Barbacena, e dizendo, né, que o desejo do bispo que eu assumisse já uma paróquia por conta das necessidades pastorais da Arquidiocese. Confesso que o coração fica meio frio, meio inquieto, mas a graça de Deus sempre nos acompanha. E depois de alguns dias, realmente tive essa confirmação, que viria para Antônio Carlos. O senhor é de onde, padre? Eu sou da cidadezinha pequena, né? Eu costumo falar cidade primeira, porque se você colocar a segunda, você não vê a cidade. Você não vê ela mais, não. Não é muito diferente de Antônio Carlos, não. Sou da cidade de Cristiano Antônio, né? Ela é cortada, digamos assim, pela BR-040 ali, está entre Carandaí, né, e Conselheiro Lafayette. Onde está o nosso grande amigo Padre Geraldino, né? Sim. Foi uma troca de figurinhas, levaram ele para lá e trouxeram o senhor para cá. Na verdade eu sou natural de lá, advindo de lá, né? Usando a palavra própria do tempo, né? Advindo de lá, mas venho assim, diretamente de Alto Rio Doce, onde servi a comunidade, a paróquia de São José, como diácono. Sim. Então eu venho de Antônio. Eu tive, além do Padre Geraldino, que está atualmente em Cristiano, que é uma pessoa que não só eu, mas muitos de nós, né? Temos um carinho muito grande por ele. Teve mais 2 grandes amigos que trabalharam lá, Padre Henrique, que já faleceu, e Padre Mapa, também ficou um bom tempo, né, em Cristiano? E são 2 padres assim que marcaram de fato a minha caminhada, podemos assim dizer, vocacional. Primeiramente o Padre Henrique. Padre Henrique, no tempo que ele esteve lá, eu recebi meus
o sacramento da primeira comunhão eucarística com o Padre Henrique, e no tempo que ele ainda estava lá, a minha crisma. Então, os dois sacramentos, os dois últimos sacramentos da iniciação cristã, podemos dizer assim, porque o primeiro é o batismo, os outros dois é primeira comunhão e crisma. Foram no tempo do Padre Henrique, e foi o Padre Mapa que me enviou para o seminário. Né? E sempre incentivando a minha vocação, foi um grande incentivador da minha vocação. Em 2011 ele me enviou para o seminário. Em meados de 2011 ele foi transferido de Cristiano Antônio para Ouro Preto, Mariana, né, como vigário. Eu conheci Padre Henrique aqui em Antônio Carlos. Ele teve um período aqui, período curto, mas esteve por aqui, né, Carlinhos? E Padre Mapa eu conheci em Barão de Cocais, quando o cônego Tarcísio estava lá como pároco, e fui passear com a família dele. Foi aí que conheci Padre Mapa, e depois veio para Boa Morte, acabamos ficando, né? A gente acaba ficando amigos. Padre, então, o senhor chegou em Antônio Carlos, na realidade é a primeira paróquia, né, do senhor. E quando o senhor tomou posse em Antônio Carlos, como pároco? Pois é, eu cheguei em Antônio Carlos, tomei posse no último dia 4 de, melhor dizendo, dia 4 de dezembro de 2020, né? De modo que no último dia 4 de dezembro fiz um ano de pároco. Parabéns. Cheguei aqui, a minha primeira paróquia, como disse, recém-ordenado e já assumindo essa missão, né? E tudo novo, né? Mas como eu disse, conto muito com a graça, porque a graça de Deus nunca nos abandona. Então no dia 4 de dezembro recebi, né, a posse canônica, né, que a gente chama assim, né, à frente da paróquia Santana e São Joaquim, servindo a paróquia na pessoa dos irmãos, dos fiéis que aqui celebram sua vida e participam. Aí a gente sabe como é difícil, toda mudança é muito difícil, né? É difícil para quem chega, é difícil para quem sai, é difícil para a população, né? Mas depois acaba tudo se ajeitando e as coisas vão se conduzindo de uma forma bacana, né? Padre, quando nós, na Hora da Prosa, resolvemos convidá-lo, porque hoje é a nossa última Hora da Prosa do ano de 2021. É a última e é a 27ª. O senhor hoje é o nosso 27º convidado. E nós resolvemos convidá-lo, tá? Porque nós estamos, agora em dezembro, quando a gente fala do catolicismo, nós acabamos de entrar numa fase muito importante da igreja, que é o Advento. E eu gostaria de prosear hoje sobre o Advento, porque apesar de católica, padre, sei que, né, tem muitos católicos que estão nos acompanhando, como também tem pessoas que participam de outras religiões e que na realidade Deus é único, né? Nós respeitamos todas as religiões. Eu achei assim que seria uma prosa interessante falar um pouquinho por que Advento, como que isso tudo surgiu, a importância do Advento, porque às vezes a gente vai para a igreja, participa da liturgia, mas assim, às vezes a gente só participa e volta para casa e não entendeu muito. Porque dentro da celebração, padre, não sei se o senhor vai concordar comigo, apesar da gente estar ali participando, né, de tudo, mas é mais um monólogo, né? O padre fala e nós ouvimos. Aqui não. Aqui o senhor vai falar e nós vamos perguntar, nós vamos tirar as dúvidas. Então eu queria que o senhor falasse um pouco o que é Advento, a questão das cores, o porquê das velas. Primeiramente, Cristina, nós
celebramos aquilo que nós falamos a partir de um ano litúrgico, né? O ano litúrgico da vida da igreja, ele é um pouco diferente do ano civil. O ano civil terminará no dia 31 depois do dia 31 de dezembro, nós começaremos um novo ano civil. O ano litúrgico, nós celebramos tempo, né? O tempo cronológico, o tempo cairológico, e, portanto, dentro da liturgia, dentro da vivência de fé da igreja, nós temos um tempo litúrgico, um ano litúrgico. E o ano litúrgico, ele começa com este tempo que nós estamos vivendo, que é o Advento, e ele se encerra com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Então ele é diferente na sua forma de contar os tempos do ano civil. Por quê? Porque o ano litúrgico, a gente pode se dizer assim que ele é Cristo. Por quê? Porque o ano litúrgico ele é elaborado, ele é desenvolvido, tendo como centro a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós celebramos o mistério de Cristo. E se celebramos o mistério de Cristo, então tudo que está relacionado ao seu mistério nos envolve na liturgia. Então começamos no Advento, como esse tempo de preparação, como esse tempo de expectativa. Vem o nascimento deste Cristo que vem nos visitar, armar sua tenda entre nós, realiza toda a sua obra, e depois nós vamos com o tempo vem a Quaresma, que vem antecedendo o tempo pascal, que é a morte e a ressurreição do Cristo Jesus, a ascensão desse Cristo e o coroamento de tudo aquilo com a festa de Cristo Rei, a solenidade. Então, este Rei que é Cristo, que assume tudo. Então, olha, tudo está em volta da pessoa de Cristo, da figura de Jesus Cristo. E aí nós temos o início de um tempo, o início de um ano litúrgico com o Advento. O Advento, a palavra do latim, adventus, ou seja, chegada. E tem um termo também, um verbo no latim também que pode se usar, advenire, aquele que há de vir, aquele que há de chegar. E que tem uma outra palavra lá do grego, que bem semelhante, tem a mesma semântica, que é parousia. As palavras difíceis assim, mas para dizer... estranho, né? Como é que é a palavra? Parousia. Parousia. Aí eu vou explicar a parousia dentro desse contexto, porque disse. Então o termo grego, parousia, é o termo em latim adventus, que é chegada, parousia também é vinda. Só que no Advento, então esse tempo forte da vida da igreja, que dá início a um tempo novo, um novo ciclo, digamos assim, ele é um tempo forte em que nós somos convidados a uma esperança, a uma expectativa. Expectativa de quê? Daquele que há de vir. E quem é o que há de vir? O Cristo Jesus. Então, por isso que o Advento ele antecede a nossa igreja, na nossa liturgia. Para as grandes festas que nós celebramos, nós temos um tempo de preparação. Por exemplo, nós vamos fazer uma festa em casa. O que vem antes da festa? A preparação. Então, os dois pilares onde se fundamenta a nossa vida cristã, a nossa fé, é o nascimento do Verbo encarnado e a ressurreição deste Deus, a Páscoa. Então, dois tempos fortes na vida da igreja que são antecedidos por um tempo de preparação. O Advento nos prepara para o Natal, ou seja, acolher o Deus menino, o Verbo que se fez carne, e a Quaresma que também vai nos preparar para acolher a Páscoa, esse Cristo que há de ressuscitar, que vence os sofrimentos e tudo. Então, esse tempo de Advento é o tempo de preparação. Preparação nessa expectativa, nessa espera, para acolhermos este Deus que vem. E é por isso que eu falava da palavra parousia. Por quê? Porque o Advento, ele hoje está, digamos assim, elaborado em 4 domingos. Nós celebramos em 4 domingos. Celebramos domingo passado o segundo. Então já estamos assim no meio da caminhada, digamos assim, dessa preparação. E o domingo nós celebramos dentro desse período do Advento uma dupla vinda de Cristo. Uma dupla vinda. No sentido assim, os 2 primeiros domingos do Advento, a partir dos textos litúrgicos, dos textos bíblicos, dentro da liturgia da palavra, vai nos chamar mais atenção
para a segunda vinda de Cristo, né? A parousia. Ou seja, quando Cristo vier na sua glória e pedir contas, ou seja, assumir, e na consumação dos tempos, ele vai vir. Isso é o que nós rezamos no credo. De onde há de vir? Sim. Julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, ele subiu, está sentado à direita do Pai, mas de lá ele há de vir. Então a parousia, que é aquele que vai vir. Então os 2 primeiros domingos vão nos conduzindo sempre para essa segunda vinda de Cristo. Ou seja, quando a história recebeu o coroamento, a consumação de tudo aquilo que é criado, chegar sob o poderio de Cristo Jesus. Depois, a partir do dia 17, a partir do terceiro domingo, mais ou menos dia 17, nós somos convidados a celebrar e nos preparar para a primeira vinda de Cristo Jesus, que já se deu na história, mas que fazemos memória, que trazemos ao nosso coração e celebramos a primeira vinda, que é no Natal do Senhor. Então, olha que interessante, o Advento, nós celebramos essa dupla vinda, mas entre essas duas vindas, nós celebramos dentro da liturgia uma terceira, uma vinda intermediária, que é, olha, o Cristo veio, o Cristo virá, mas o Cristo vem. Ele vem constantemente. Ele vem onde os irmãos se reúnem em nome dele. Ele vem quando nós meditamos a palavra se fez carne, quer dizer, o Advento vem nos preparar para acolher a palavra. E todas as vezes que eu acolho a palavra e deixo ela me transformar, o Cristo vem. E de modo especialíssimo, Cristo vem nos sacramentos que celebramos. Mais especialíssimo ainda na Eucaristia, onde o padre, ele, com a Assembleia, diante daquele mistério, o padre fala, eis o mistério da fé. Nas palavras consagratórias, né, da consagração ali, onde que pelo Espírito Santo, o padre pede a invocação do Espírito Santo para que aquelas oferendas ali, o pão e o vinho, se mudem no corpo e sangue de Cristo. Então ali é uma vinda, é um advento. Então Cristo vem pela ação do Espírito, pela força do Espírito, e se faz presente nas espécies do pão eucarístico. Então se torna corpo e sangue de Cristo. E aí, diante daquele mistério tremendo, o padre fala, eis o mistério da fé. E a Assembleia responde o quê? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, quer dizer, a Eucaristia, a liturgia, ela já nos prepara cada vez mais para celebrar o Deus que veio, mas para celebrar e nos preparar por meio da Eucaristia desse Deus que vem constantemente, para o dia que ele vier de modo pleno. Né? O nosso encontro com Cristo um dia vai se dar na história de modo pleno. Então o Advento ele nos insere nesse mistério. Ele nos insere, a gente costuma falar uma palavra assim, mistagogia. A mistagogia é o quê? Inserção no mistério. Então os tempos da igreja, né, divididos assim e elaborados ao redor de Cristo, é para quê? Para nos inserir todas as vezes que nós celebramos, né, por meio da liturgia, um mistério assim, cada vez mais nós somos inseridos neste mistério, experimentamos. Mistério é uma palavra bonita, né? Sim. Se a gente fosse pegar assim, uma palavra para definir mistério, aquilo que se revela e aquilo que se esconde. Ou seja, o mistério não é enigma para ser desvendado. Se a gente desvendar um mistério, acabou, não é mistério mais. E o mistério não está aí para ser desvendado, mas ele também não está aí para ser a lei. Por isso é aquilo que se revela. Ele revela para quê? À medida que se revela, Deus se revela, o ser humano experimenta. É introduzido no mistério e ele cresce na experiência. Mas sempre tem algo para conhecer. Nunca. Porque o ser humano não abarca Deus. Né? Então o mistério que é de Deus. E cada vez mais que eu celebro, cada vez mais eu me preparo. Por isso que o Advento é preparação. Então ele é dividido nesses 4 domingos. E a cada domingo, né, na coroa do Advento, nós temos a coroa do Advento, que a cada domingo nós acendemos uma vela justamente para nos mostrar que nós estamos cada vez mais dando um passo de preparação. Olha, padre, eu estou falando, eu estou achando ótima essa prosa. Hoje eu estou assim, até viajando. Olha que coisa bacana, né, gente? Vocês que estão aí nos acompanhando, tenho certeza que estão gostando muito da prosa hoje,
porque ela é muito educativa. Isso é muito bacana. Padre, o senhor falou de coroa. Nós costumamos falar guirlanda. Então, na realidade, o nome correto é a coroa do Advento e não a guirlanda do Advento. Acredito que a palavra coroa, ela é mais própria para que a gente pense dentro do tempo da liturgia, do tempo que nós celebramos. A guirlanda, né, ela tem também as suas tradições, mas quando a coroa ela foi preparada, é claro que ela não é genuinamente, digamos assim, lá na sua gênese, ela não é católica, ela é protestante, ela é pagã. Claro que aqui não temos nem tempo para desenvolver, mas o acendimento de cada vela, daquele tempo frio, daquele tempo, né, que é próprio nesse tempo mais, digamos assim, mais frio, o pessoal, antes de ter a coroa do Advento, ou a guirlanda assim, acendiam as velas por conta do inverno, aquela coisa toda e tal. E isso foi sendo introduzido dentro da liturgia cristã, de modo muito especial a liturgia católica. E aí, para marcar, de fato, essa preparação, contar esse tempo e um tempo de expectativa. E a coroa, ela tem um significado, ela nos traz um significado. Primeiramente, eu acredito por isso que a coroa, né, é um nome melhor da gente usar dentro da liturgia. A coroa, ela é redonda, né? Digamos, é um círculo, justamente para nos mostrar a eternidade, né? Essa relação de amor que é eterna com o ser humano. Então, tudo começa e tem um fim, né? Num só. Começamos em Cristo e temos um fim em Cristo. Então, esse círculo ele vai nos dizer dessa eternidade. Ou seja, aquilo que é eterno não tem começo, não tem fim. Então, onde está o começo e o fim do círculo? Né? Então, vai nos mostrar que esse plano de amor e tudo isso, que o próprio Deus, que aquilo evoca, não tem começo nem fim, é a eternidade. E dentro dessa eternidade, a relação com o ser humano. Depois ela é coroada, a gente costuma enfeitá-las, né? Enfeitar a coroa com ramos verdes. O ramo verde ele é muito importante porque o verde nós sabemos que é a cor da esperança, né? Então é esta expectativa, é esta esperança. E aí vem as velas para nos mostrar que cada domingo nós damos mais um passo nessa caminhada preparatória. Padre, o senhor falou do verde, né? Por sinal, né, o que nós humanos estamos precisando muito, né? É realmente renovar a esperança. Né? Passamos por um período muito complicado, graças a Deus as coisas hoje estão bem mais leves, né? Apesar de ainda continuarmos com problemas com essa pandemia, mas hoje já dá para respirar e assim, falar com as pessoas realmente, né? Que a gente está num tempo de esperança, para a gente ter essa esperança, começar um ano novo, essa energia boa. Agora, padre, eu vejo às vezes que as velas, cada hora elas têm uma cor, né? Tipo, não fugiu agora a palavra. As velinhas do Advento, essas que a gente adquire hoje, vem verde, vermelho, branco e roxo. Mas eu já vi branco, rosa, verde e vermelho. Existe um padrão para essas cores, padre, ou não? Pois é, eu acho que padrão a gente nunca vê um padrão. Porque às vezes você vai numa igreja, tem lá 3 roxas e uma rosa, 3 roxas e uma branca, né? Então a coroa do Advento, muito mais do que as cores, é mostrar que a cada dia a gente acende uma vela para mostrar isso. Então não há um padrão, acredito que não há um padrão assim, estabelecido. Sim. Para as cores. É claro que algumas cores evocam, né, como a senhora mesmo disse. Por exemplo, o verde, podemos acender a vela verde no segundo domingo do Advento, para nos mostrar o quê? Uma esperança.
né? Podemos acender o branco, a vela branca, no último domingo, para nos mostrar que, olha, a paz de Cristo está chegando com a vinda de Cristo. O branco evoca a paz, né? O roxo, que é o tempo da vigilância, o tempo da preparação. Mas também nós temos a vela rosa, que o terceiro domingo do Advento nós somos chamados do latim Gaudete. Gaudete quer dizer o domingo da alegria, alegrai-vos. Alegrai-vos por quê? Porque está próximo a salvação. Então, acredito que não há um padrão, mas quando se usa uma vela ou outra, ela quer evocar isso. Mas acredito que de um modo amplo, a reflexão, elas nos indicam muito mais esse tempo de preparação. Pode ser 3 coxas, né? Elas estão nos mostrando cada dia uma... para sinalizar o caminho. Poderíamos dizer que o caminho, que o caminho que começa em Cristo e termina em Cristo. Então, a cada domingo a gente vai acendendo, é como se a cada dia uma luz mais brilha. Por exemplo, uma vela sozinha ela brilha menos. Uma vela com 2, quer dizer, cada vez mais está se aproximando da luz plena. Digamos assim que essas velas vão nos evocar a luz que vem para nos visitar, que é o próprio Cristo, a luz do mundo. Então, eu acredito que é um crescendo. 1, 2, 3, 4 e a luz plena. E também para nos dizer que aquilo tudo se completa na pessoa de Jesus Cristo. Então esse tempo do Advento tem muitas figuras importantíssimas. Dentro da própria liturgia são inseridos esses símbolos justamente para nos evocar essa preparação. Um exemplo dentro da liturgia que é um tempo diferente. O tempo do Advento ele não é um tempo de tristeza, mas ele é um tempo de conversão. Ele é um tempo de penitência. Não tanto elaborado quanto a Quaresma, porque o roxo da Quaresma, o roxo do Advento, mas o roxo do Advento ele é muito mais, digamos assim, circunscrito, digamos assim, esse tempo do Advento ele é mais circunscrito pela esperança. Ou seja, é aquilo que o envolve, é muito mais uma esperança, mas é um tempo de conversão, é um tempo de penitência, mas é um tempo de preparação. E algumas coisas são interessantes. Aí certas pessoas chegam e falam: padre, por que não se canta o Glória? Um exemplo. Por que não se canta o Glória no Advento? Não se canta o Glória na Quaresma? A Quaresma nos mostra, né, outro viés. Agora, não se canta o Glória no Advento, para nos mostrar que, enquanto estamos preparando, não está pleno, não está completo. Quando Cristo chega, quando Cristo chega, é aquilo que cantou-se no céu. Glória a Deus nas alturas, os anjos cantaram, e nós fazemos uso disso, para dizer que a glória de Deus chegou. Então tudo se completa. Então o glória, ele é omitido justamente para nos mostrar que nós estamos num caminho de preparação e que vai ser completado, plenificado, glorificado com a presença. E que, por sinal, na missa do Galo, antigamente, né, padre, era meia-noite. Meia-noite. Eu me lembro que, quando criança, era uma das músicas mais lindas a gente, assim, a gente acaba se emocionando, né, quando canta o Glória. Para quem segue, arrisca o tempo todo, né, e acompanha, quando canta o Glória, é realmente uma coisa que emociona a gente. Tá, eu vou só fazer um intervalozinho, porque toda hora da prova a gente sorteia uma camisa, sabe, pai? Uma camiseta. E hoje, gente, a pergunta de hoje é fácil. Nós queremos saber, olha aí para nós, viu, diretor? O nome completo do padre, completo. E o dia que ele tomou posse na Matriz de Santana e São Joaquim. Então, o nome completo do padre e o dia que ele tomou posse aqui em Antônio Carlos, na Matriz de Santana e São Joaquim. Correto? E eu quero também aproveitar, enquanto o padre descansa um pouquinho, falar da farmácia bem popular. Vai lá, visita a farmácia, ela é do meu sobrinho, vai lá, questiona preço, puxa a orelha da minha cunhada, faz qualquer negócio para melhorar aí, né, no seu... Para ela vender mais barato, né, Carminha? Economizar um pouquinho.
E, gente, a Karine é a secretária do Meio Ambiente da Prefeitura de Antônio Carlos. Ela me enviou aqui um WhatsApp e me pediu para propagar uma campanha que ela está fazendo na secretaria, lógico, junto com a prefeitura, que é troque brinquedos infantis por mudas de plantas. Muito interessante, achei bacana a forma. Então eu sei que tem aí, seja brinquedos novos ou usados. Agora, lógico, né, gente? Quando a gente fala de brinquedo usado, mas o brinquedo usado não é que dê para brincar, né, padre? Então, assim, essa troca, ela pode ser realizada até o dia 22 de dezembro na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Esporte e Lazer, que atualmente está localizada na estação ferroviária. De segunda a sexta, vamos ver o horário aqui, segunda a sexta, de 7 às 17 horas. Então, sei que tem um brinquedo, as crianças já cresceram, o brinquedinho está lá guardado, né, Carlinhos? Quantos brinquedos a gente guardava? Quase nenhum, que a gente nem ganhava brinquedo, né, Carlinhos? A gente mesmo fazia. Mas tem muita gente aí que tem brinquedo em casa, né? Vamos desapegar desses brinquedos. Eu sei que pode comprar, compre um brinquedo, vai lá, troca por uma muda e vamos participar da campanha. E eu quero também mandar um agradecimento, Carlinhos. Sabe o que aconteceu domingo? Padre, tem uma amiga minha que chama Maria Helena Bergamaschini, e a filha dela até participou de uma das nossas prosas. E eu sempre falava com ela: ô Maria Helena, eu queria comer um biscoito que minha avó fazia, que a gente chamava de tareco. E no dia que a filha veio aqui, ela falou: vou fazer para você. Isso tem quantos meses? Vários meses. Eu achei que esse tareco não vinha mais, padre. Não é que domingo a Maria Helena apareceu aqui em casa com tareco, Carlinhos? Depois, na hora que nós fomos tomar um café, eu vou apresentar para vocês o tareco. É um biscoito que a minha avó fazia quando eu era criança. E dessa vez a Maria Helena cumpriu a promessa dela. Então, Maria Helena, obrigada, adorei o tareco. E eu tenho uma boa notícia. Vocês conhecem a Maria Helena? E ela voltou a fazer biscoito caseiro, bolos, sob encomenda. Então, vocês aí que querem comprar biscoito, bolo da Maria Helena, é só ligar para ela. Ó. O telefone é 99126-8304. Bem, vamos voltar aqui na prosa com o padre. Padre, o advento o senhor já deixou para nós bem claro, né? Pelo menos para mim ficou muito bem claro, assim, muito esclarecido o que é realmente o advento. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor, não sei nem se o senhor vai querer responder, mas para o senhor como padre, existe dentro desse período litúrgico, desse ano litúrgico, existe alguma preferência do senhor como padre? Pois é. Porque, por exemplo, no período, como é que o senhor falou antes, tem o litúrgico e tem vamos falar o período comum, né? O nosso dia a dia. Se eu perguntar para mim qual a época que eu mais gosto, eu vou falar para o senhor assim: carnaval. É uma festa que eu adoro. Eu tenho curiosidade de saber, o padre tem algum período que ele goste mais? Olha, particularmente não tenho assim, um período que eu goste mais. Mas tem, de uma certa forma, eu já vou fazer uma escolha aqui, não é? É o tempo do advento. É um tempo, por isso que eu falo, é um tempo de preparação, é um tempo de expectativa. Ele é marcado por essa esperança, ele é marcado por essa alegria daquele que há de vir, né? Então, os tempos são todos importantes dentro da igreja. Por exemplo, o advento, aí depois nós vamos celebrar o tempo do Natal, depois nós vamos chegar no tempo comum, né? Depois nós vamos chegar no período da quaresma, depois o tempo pascal, e aí a gente volta no comum, e aí dentro desse tempo. Então, para dizer que
todo o tempo, né, ele é importante. Sim. Mas se fosse para eu escolher, assim, fazer uma escolha por um tempo que traz mais esperança, seria esse tempo do advento. Interessante, padre, porque eu concordo plenamente com o senhor. Eu falei aqui do carnaval, porque é uma festa popular e tal. Mas dentro da liturgia, eu também gosto muito do Natal. Apesar de achar que nós, seres humanos, distorcemos muito essa data. Né? A gente até, às vezes, vê por aí que uma frase que fala que Natal é o aniversário cujo aniversariante não é lembrado. Né? Virou mais uma comercialização, né? Uma troca de presente. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não tenho nada contra a troca de presentes, eu não tenho nada contra o comércio, mas fugiu bem daquilo que nós crescemos aprendendo, né? Porque, como o senhor disse, ia para a missa com seu pai, sua mãe, nós também. A vida da gente, domingo de manhã era missa, né, Carlinhos? E tinha que ir, e todos nós íamos. E eu me lembro que no Natal, as famílias se reuniam para a missa do Carmo. E a gente era criança e achava bacana, porque era interessante sair de noite, né? Voltava de madrugada para casa. E tudo isso a gente percebe que foi se perdendo. Hoje, muita gente só pensa no Natal na troca de presentes, só pensa na ceia do Natal. E eu fico muito triste quando eu vejo desta forma, porque eu penso que a gente pode fazer um pouquinho de tudo. Né? A gente participar da liturgia, a gente pode sim cear com a família, a gente pode ter a troca de presentes, mas a gente não pode esquecer do nascimento. Né? Cristina, eu concordo plenamente, porque quando eu falava do tempo do advento, um tempo que eu gosto, é porque justamente é um tempo que nos prepara para celebrar verdadeiramente aquele que deve ser celebrado, o essencial da nossa fé, o porquê nós estamos celebrando o Natal. Né? Então, o advento ele vai nos preparando para isso, ou seja, ele vem nos ajudando a identificar em nós o que ainda precisa de ser preparado, ou seja, em nós para acolher aquele que realmente importa e que vem. Por exemplo, no primeiro domingo do Advento, teve um texto a partir do Evangelho, e Jesus fala, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, erguei a cabeça, levantai-vos e erguei a cabeça. Né? Ou seja, é olhar para o horizonte, é perceber os sinais. E aí ele diz, então, cuidado. A expressão de Jesus é esta, né? Tomai cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis com muitas coisas, e ali ele usa uma palavra, com as preocupações desta vida. Né? Às vezes, os nossos corações, eles vão se tornando, nosso coração, né? Vai se tornando insensível quando algumas coisas que não são essenciais vão tomando lugar daquilo que é essencial. Por exemplo, o menino Deus que vem ao nosso encontro. Tudo isso é muito importante, cear, se alegrar, festejar, como na Páscoa, né? O coelhinho, ele tomou o lugar da ressurreição do Cristo. O Papai Noel é a figura mais importante do Natal. Nós celebramos ontem a memória de São Nicolau. A figura do Papai Noel, ela nasceu com São Nicolau. Só que aí foi se deturpando, quer dizer, o Papai Noel hoje é mais famoso do que o Menino Jesus. Mas por que isso? Porque às vezes os nossos corações eles vão se tornando insensíveis com as preocupações desse mundo, ou seja, o consumismo, né? A gente vai se consumindo. E aí é muito importante que o advento ele nos oferece esse tempo para quê? Para cada vez mais fazer do nosso coração aquela manjedoura, né? Ou seja, para acolher o menino Deus, né? E olha, dar presente, cear, tudo isso só tem sentido
se a gente perceber aquilo que é o essencial. O que que move tudo isso? Por que que a gente dá um ovinho? Claro que agora não é o tempo para a gente falar, mas por que que a gente dá um ovo da Páscoa para a pessoa? Porque o ovo, o coelho, tudo evoca a fertilidade, a vida, tudo isso que vem com a ressurreição de Cristo. Então, por isso nós fazemos isso, porque nós somos motivados. Então, com o passar do tempo, com o passar do tempo, houve uma perda muito grande do que o essencial. Por que que nós ceamos? Por que que nós festejamos? Por que que nós damos presente? Nós nos alegramos? Porque Deus nos visitou. E aí a gente cada vez vai perdendo mais. O essencial não é isso mais. É como a Sara disse. Celebramos um aniversário que o aniversariante não é lembrado. Né? Quer dizer, ele fica quase no cantinho pedindo lugar no coração. E aí vamos perdendo isso. O advento ele vai nos trazendo para isso. Por isso que é preciso viver bem nesse momento de esperança. Olha, a nossa esperança se renova. Não é uma palavra simplesmente jogada ao vento para massagear um coração que está aflito. Que Deus vem. Não. A esperança que nos vem com a presença de Cristo Jesus é a esperança que nos dá uma vida nova. Apesar dos desafios, apesar das dificuldades, nós podemos ter esperança porque Deus vem nos visitar em Cristo Jesus. E olha, Deus não brincou de ser humano. Ele veio e fez. E ele assumiu a humanidade e redimiu essa humanidade. Então, isso é a alegria do Natal. E tudo isso, se a gente internalizar verdadeiramente, aí sim, vamos cear, vamos celebrar, festejar, brincar com o Papai Noel, no sentido assim, com todo esse sentido. Né? Então, e com muito mais alegria, né? Muito mais alegria. Não uma festa simplesmente passageira, que no outro dia 26, tudo acabou. É porque se a gente recebe Jesus, né, com o coração aberto, as outras coisas fluem bem. Né? Provém dele, né? Por exemplo, padre, nós aqui em Antônio Carlos, até foi inaugurada agora, no dia 4, a Casa do Papai Noel. Ela foi criada até na época que eu fui prefeita, pela Maria de Lourdes, a Dilu. E na época a intenção era fazer da Casa do Papai Noel uma forma de arrecadar dinheiro para ajudar o hospital. E ela continua até hoje dessa forma. Mas uma coisa que eu sempre admirei, e a Dilu sempre fez, junto com o pessoal da associação, e esse ano fizeram novamente, é que apesar da Casa do Papai Noel, sempre teve lá dentro o presépio. Né? Deixa muito claro que é Jesus. Né? O Papai Noel é uma figura simbólica. Eu acho isso muito bacana. Por sinal, gente, quem ainda não foi lá visitar, vai lá visitar a Casa do Papai Noel, é lógico, com todos os cuidados, né? Máscara, álcool, né? Mantendo distância. Mas vai lá, ficou muito bonito. Eu quero até parabenizar o pessoal da associação, porque ficou muito bacana. Se o senhor ainda não foi, Padre, você e Carlinhos vão lá, para vocês poderem ver. Ficou muito bacana. Padre, a nossa prova está tão boa que passou rápido, você está vendo? Eu queria, alguém já acertou aí? Ó, ganhador, gente. Será que é o João que eu estou pensando? É o João Felipe. João Vitor Cabral. Isso é marmelada, hein, João? Você ainda é coroinha? Ele já foi coroinha, não é o João? Já, e o João Vitor está fazendo um trabalho bonito também de discernimento vocacional. Olha que bacana. Ele está na comunidade vocacional, né, no GOV, né, Grupo de Orientação Vocacional. Ele está fazendo esse discernimento também para descobrir e responder com mais generosidade o chamado de Deus. Que coisa boa. Olha, parabéns, viu, João? Parabéns pelo que você está fazendo, né, que o padre acabou de contar para nós. Parabéns por ter ganho a camiseta. Você sabe o carinho que nós temos por você. Nós sempre fomos muito amigos da Rosana, a mãe dele, que com certeza está bem próxima da gente, né? João, eu deixo aí para você, viu? Depois você fala, não sei se você está morando com a sua avó, se está morando sozinho, eu não sei. Você está aqui, está em Antônio Carlos, padre? Pois é, eu acho que fica um pouco com o pai em Barbacena, fica um pouco com a avó, né? Então manda isso aí, tá, João? Mas parabéns, fiquei feliz de ser você o ganhador. Ô padre, agora, esse tempinho
finalzinho da hora da prosa, a gente gosta de deixar livre, falar o que o senhor quiser para a nossa comunidade, né? Eu quero, gente, antes de dar a palavra para o padre, quero agradecê-lo, padre, mais uma vez. Hoje o senhor me ensinou muito, com certeza muito, e espero que o senhor possa voltar outras vezes na Hora da Prosa. A Hora da Prosa está com as portas abertas, não só para o senhor, mas para todas as pessoas que quiserem fazer a Hora da Prosa uma forma de comunicação. Né? Se o senhor tiver, como a Karine fez, né? Falando, troca brinquedos infantis por mudas, o dia que o senhor precisar, padre, que a gente propague, né, Karine, alguma coisa da igreja, nós estamos aqui de portas abertas. E o dia que o senhor quiser voltar, vai ser sempre um prazer recebê-lo. O senhor pode ficar à vontade. Então, assim, para terminar, né, aquilo que comecei, agradeço, né, pelo convite de estar aqui partilhando um pouquinho. É claro que o Advento tem muito mais coisas a ser dito, mas a prosa, né, ela serve também para nos instigar ao conhecimento, ao crescimento. Mas é só ir participar da celebração, né, padre? Para continuar aprendendo. Porque o mistério realmente, que envolve tudo isso, ele é tremendo. Como eu disse, a gente nunca esgota, mas a partir do momento que a gente experimenta, muito mais temos para experimentar. E vamos tomando consciência disso, que é muito maior. Então, a minha palavra final, né, é uma palavra de incentivo, para que todos nós possamos cada vez mais crescer neste conhecimento da palavra, conhecimento daquilo, né, que a igreja nos orienta, porque nós precisamos assim. O padre, ele tem uma ajuda ali, uma atuação ali, frente a liturgia ou a qualquer coisa que seja, mas as pessoas não podem ficar acostumadas só a receber aquilo. A partir do que nos vem, instigar ao conhecimento, a buscar o porquê, né? Por que eu sou católico, por que eu vivo uma fé, por que eu professo uma determinada fé, por que eu sou cristão. Não é simplesmente porque fui batizado, né? Mas é porque cada vez mais eu conheço. Então, minha palavra final é a palavra de incentivo. Cada vez mais vocês possam buscar fundamentos, como São Pedro, né? Que vocês possam dar a razão da sua fé e da sua esperança para aqueles que perguntam, para aqueles que questionam. E assim a gente vai crescendo. E a experiência de Deus, o mistério de Deus, ele é sempre vivido nesta dinâmica, nesta ótica, né? Cada vez mais que eu me proponho a conhecer, Deus se permite conhecer. E quanto mais eu conheço, mais consciência eu tomo que eu tenho que conhecer mais. Então, neste tempo do Advento, que seja um tempo propício para, nessa expectativa, nessa esperança, mas um tempo de preparação. Preparação do meu interior, preparação da minha vida, para que eu, de fato, possa acolher, fazer memória do Natal, do nascimento do Verbo encarnado, mas também me preparar constantemente nessa minha caminhada cristã até o dia que Deus me permitir e o dia que Ele vier ao meu encontro. Né? O encontro definitivo se dará. E que eu esteja preparado, com o coração aberto, para acolhê-lo cada dia mais na minha vida, e quando chegar este encontro definitivo, eu de fato já tenha acolhido bem mais. Então a minha palavra é essa, né? De incentivo, de que vocês possam se preparar bem, né? Para esse tempo, nesse tempo bonito que é o do Advento, se preparar bem para celebrar verdadeiramente aquilo que celebramos no Natal, que é o Deus que vem nos visitar, que arma sua tenda entre nós e, portanto, nos salva, nos conduz à salvação. Então, esta é a minha palavra e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Estamos aí disponíveis. Muito obrigado. Para algum tema, né? Também fica lá, os que nos acompanham também pode propor e a gente está sempre aberto para partilhar esse dedinho de prosa, né? Daquilo que é o fundamento da nossa fé. E o mais interessante é isso, porque sou e vivo a minha fé. Porque sou, né, nesse caminho e porque vivo a minha fé. E isso eu consigo responder à medida que eu me coloco nesse caminho de preparação e de procura. É que Deus conceda a cada um
nesse tempo propício, essa preparação adequada para que nós possamos verdadeiramente celebrar aquilo que é o essencial da nossa fé cristã. Deus veio nos visitar e nos salvou no seu Filho Jesus Cristo. Amém? Muito obrigada, Padre. Carlinhos, você quer falar alguma coisa? Eu quero só perguntar, Padre, como é que vai ser agora, pós-pandemia, a igreja? Como que começa janeiro, por exemplo? Vai ter a Semana Santa? O senhor já tem alguma coisa planejado? Às vezes eu vou em alguma igreja, quando eu vejo muito cheio, eu volto, eu não fico. O senhor tem assim uma perspectiva de como vai ser? Carlos, primeiramente a gente tem que ir retomando assim aos poucos, com os cuidados, né? Nós, graças a Deus, estamos vencendo pouco a pouco a pandemia, mas ainda é preciso os cuidados, né? Aquilo tudo que digamos assim, a vigilância sanitária, né? Tudo isso nos orienta. Para janeiro, eu acredito que muitas coisas nós já vamos chegando ao normal, digamos assim, na medida do possível, né? Os encontros de catequese. Agora, isso depende muito também das orientações da Arquidiocese, né? Do nosso arcebispo Dom Ayrton. A gente tem que sempre trabalhar nessa comunhão com ele e com as orientações da Arquidiocese. Acredito, né, que as Semanas Santas, acho que já pode ir voltando os atos litúrgicos, né? Claro, tudo contando com esse distanciamento, para não ficar tão aglomerado, né? Muita gente, que é o que pode nos causar pânico, né? Mas acredito que a partir de janeiro muitas coisas, a catequese, outras coisas já vão voltando à sua normalidade, eu digo. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E Ele quer, né? Mais alguma coisa, Carlinhos? Não. Gente, como hoje é a nossa última hora da prosa de 2021, eu queria fazer o pedido de sempre, né? Vocês entrarem no nosso canal no YouTube, Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Vai lá, se inscreva, dê um like, deixe comentários, porque a partir de janeiro, se Deus quiser e Ele quer, nós faremos ao vivo através do YouTube e vamos depois enviar para o Facebook. Nós vamos inverter a posição. E nós gostaríamos muito de contar com vocês a partir de janeiro, né? Vocês que estão nos acompanhando desde a primeira. Olha só, 27 hoje, Padre. E, gente, tudo na vida não se faz sozinho, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. E às vezes as pessoas acham que para fazer essa live de uma forma bem amadora, que é simples, e não é tão simples assim. Então eu queria deixar aqui um agradecimento muito grande à nossa equipe da Hora da Prosa. A equipe é Cristina, Carlinhos, Egleia e Jéssica. A Egleia e a Jéssica, elas ficam nos bastidores, nos ajudando, né, Carlinhos? Esse tempo todo, elas nunca apareceram, mas são muito importantes para que tudo isso chegue até a sua casa. E nós queremos aproveitar, desejar a cada um de vocês que participaram durante todas essas lives conosco um feliz e santo Natal. E um ano de 2022 com muita esperança, com muita saúde, muita paz. E se Deus quiser, Ele quer, com muitas alegrias. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até janeiro, se Deus quiser e Ele quer. Obrigada.